Agora vamos falar um pouquinho, uma introdução muito breve sobre as fases da licitação. Lá no artigo 17 da nova lei de licitações foi instituído o rito procedimental comum. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Gente, para quem que vale o rito procedimental comum do artigo 17 da nova lei? É o rito que nós vamos adotar na concorrência e no pregão. Isso mesmo, a concorrência e o pregão, eles terão ali o mesmo rito, com algumas diferenças, onde nós vamos estudar na aula sobre modalidades, né? Qual que é o cabimento de cada modalidade. Mas eu só quero que você entenda agora a estrutura de fases que nós vamos ter, de etapas que nós vamos ter. Então, no artigo 17 da nova lei, quando ele veio instituir qual que vai ser a etapa, né? O rito da comum da concorrência e do pregão, ele trouxe aqui, ó, 7 fases, 7 grandes fases, que a partir de agora a gente vai começar a estudar cada uma delas. A primeira etapa é a etapa preparatória. Qual seria a etapa preparatória? A etapa do planejamento. Então, o planejamento, na nova lei de licitações, ele teve um panorama muito completo. A lei se preocupou muito mais do que a lei anterior a respeito da fase de preparação, a etapa do planejamento da licitação, porque a licitação para ser um sucesso, o contrato para ser um sucesso, ele depende muito dessa parte do planejamento, da etapa preparatória, ela ter sido bem preparada e bem estruturada. Afinal, é nessa etapa que a gente define a solução do que o órgão, do que o agente precisa para resolver a demanda, para resolver a necessidade dele. É nessa etapa que a gente vai fazer todos os artefatos, como estudos técnicos ali preliminares, como termo de referência, ou projeto básico, ou projeto executivo, a configuração do próprio edital. Então, todos esses atos eles são preparados nessa etapa 1, nessa etapa preparatória de planejamento, e depende dessa etapa também a nossa licitação ela ser realmente um sucesso. A etapa número 2, né, a fase número 2, é a divulgação do edital. Então, lembre-se que agora a gente chama de edital, não precisa mais se preocupar em falar instrumento convocatório, porque não tem mais o convite. Então, a gente chama de edital. Aqui vai ser a divulgação, a publicidade do edital. E aí, a gente entra no julgamento da licitação, que começa com o quê? Com a questão das propostas, né? Entrega, apresentação das propostas e lances, se for o caso, né? Porque dependendo do modo de disputa que vai ser adotado na licitação, pode ser que tenha etapa de lances e pode ser que não tenha etapa de lances, né? Então a gente vai estudar tudo isso daqui, agora a gente entrando em cada uma dessas aulas, tá? Depois nós vamos para o julgamento dessas propostas, então apresentam-se as propostas, apresentam-se os lances, se for o caso, e fase de julgamento das propostas, seguido da etapa de habilitação do primeiro colocado, né, em regra, apenas ele sendo inabilitado, que a gente passa para análise do segundo. Então, essa metodologia que a gente já estava acostumado no pregão, ela é a regra agora, seja pregão, seja concorrência, tá? E uma etapa recursal. Então, a gente tem uma etapa recursal aqui unificada, e depois a etapa de homologação, que na verdade seria o encerramento final da licitação feito pela autoridade superior, tá? A lei também trouxe a possibilidade da gente inverter as fases. O que isso significa? Se eu tiver, devidamente justificado, quer dizer, ato motivado, tem que estar motivado no processo, tá? Eu vou poder, seja no pregão, seja na concorrência, fazer a inversão das etapas, ou seja, eu realizo a etapa de habilitação antes da etapa de apresentação de propostas e julgamento de propostas. Nesse caso, com a inversão das fases, aí eu terei que fazer a habilitação de todos os licitantes. Então tem que estar muito bem justificado isso, por quê? Porque você vai levar muito mais tempo. Invertendo essa ordem, colocando a habilitação antes, vai levar muito mais tempo. Imagina que você tem ali, 30 participantes e você vai ter que analisar a documentação de 30 participantes para depois só verificar quem é que vai ser o detentor da melhor oferta, né? Então essa inversão, se for feita, a lei trouxe a possibilidade, mas vai ser uma exceção realmente, tá? Teria que estar muito bem motivado, justificado, e
vai ter que fazer a habilitação de todos, o que vai demandar tempo. Aqui, antes da gente entrar, então, em cada uma dessas etapas, eu queria trazer para você o artigo 17 da nova lei. Ele traz aqui algumas informações muito importantes que nós temos que considerar quando a gente fala da nova forma, do novo julgamento da nova lei de licitações. Então, lá no artigo 17, no parágrafo 2º, a primeira determinação que a gente tem é que as licitações, elas devem ser realizadas, tá? Preferencialmente na forma eletrônica. Então, assim, todas as licitações, inclusive a concorrência, tá? Pregão, concorrência, vai ser feita de forma eletrônica. Quer dizer, você só vai poder fazer de forma presencial, tá? Se você tiver uma motivação, uma justificativa para fazer ela de forma presencial, tá? E aí, se for fazer presencial, precisa registrar em ata, gravar o áudio, gravar o vídeo, e além de gravar o áudio, gravar o vídeo, você também precisa disponibilizar aqui, ó, conforme o parágrafo 5º, na hipótese de você fazer ela presencial, você precisa apresentar, tá? A sessão pública de apresentação de proposta deverá ser gravada em áudio e em vídeo, e a gravação ser juntada aos autos do processo licitatório depois que terminar aquela licitação, tá? Então, preferencialmente, a gente vai fazer de forma eletrônica todas as licitações, Se tiver uma justificativa plausível para fazer de forma presencial, motivar nos autos do processo, gravar a sessão em áudio, gravar em vídeo e disponibilizar nos autos do processo depois que terminar aquela licitação, tá? Além disso, o parágrafo 3º, ele trouxe a seguinte determinação, olha só. Desde que previsto no edital, né, a fase, o órgão ou entidade poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, primeiro colocado. Esse inciso 4, ele se refere lá no artigo 17 à etapa de julgamento, tá? Essa etapa aqui, ó, de julgamento. Então, teve a apresentação das propostas, teve o lances, agora vamos fazer o julgamento dessas propostas, tá? Então, o parágrafo 3º, ele traz a previsão de que esse licitante, esse primeiro colocado, né, ele chama de provisoriamente vencedor quem? O primeiro colocado, aquele que está no topo, que ganhou a etapa de lances, tá? Então, no momento que vai fazer o julgamento da proposta desse sujeito, avaliar o quê? A conformidade da proposta com o quê? Com os requisitos do edital, do termo de referência, do projeto básico. Também analisar o quê? A amostra, tá? Então, nesse caso, se vai ter a exigência de amostra, a amostra é analisada como condição do objeto, como condição de julgamento da proposta. Exame de conformidade, né, da amostra, da proposta, prova de conceito, entre outros testes que, se forem necessários, a gente já tem que colocar isso no edital para comprovar, né, que aquele objeto ele atende a todas as especificações, a todas as exigências do edital, termo de referência do projeto básico. Então, todas essas análises, se for o caso de ser efetuada, o edital já traz essas solicitações e vai ser feita do primeiro colocado na etapa de julgamento de propostas, perfeito? Parágrafo 4º fala que nos procedimentos realizados pelo meio eletrônico, a administração ela pode determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Então, gente, a regra vai ser o formato eletrônico, né? Professora, como é que vai ser a assinatura de um contrato? Toda a regra em relação ao formato ser eletrônico. Inclusive, nós vamos verificar, tem um dispositivo no artigo 12 da nova lei, deixa eu até abrir aqui para vocês para mostrar minha tela. Tá aqui, ó. Tá? Estou no artigo 12 da nova lei de licitações, quando ele traz algumas orientações importantes a respeito do processo licitatório, do procedimento licitatório. No parágrafo 2º vem aqui, ó, é permitida a identificação de assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital. Então, lembra aquela dúvida, professora? Posso fazer assinatura de documentos? O certificado digital já é amplamente aceito pela administração? A gente estava até o momento numa etapa de transição. Agora, com a nova lei, isso ficou muito claro, né? Então, de regra, todos os atos eles vão ser feitos no meio eletrônico, né? Vão ser feitos de forma eletrônica. Isso otimiza muito tempo, né? Tem que ir lá assinar o contrato presencialmente, tem que rodar
rodar aí 200 quilômetros para chegar no lugar de assinatura do contrato. Então, umas exigências sem pé nem cabeça, que o mundo digital ele vem exatamente com essa tecnologia para trazer essa otimização do tempo e possibilitar que tudo sendo feito de forma eletrônica também dá muito mais transparência para aqueles atos, né? Que a gente consegue, então, ter uma facilidade de transparência, de acesso a todas essas informações. Então, essa aqui foi uma aula macro, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó, na visão das etapas que nós vamos ter a partir de agora na licitação, ok? Mas a partir de agora eu vou entrar em cada uma dessas etapas de forma detalhada para você entender exatamente o passo a passo de como que vai funcionar essa licitação e nós nos vemos aí na próxima aula, iniciando na etapa preparatória das licitações. Até o próximo vídeo. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.